inscrições do Jardim Marisol. Daiane, Kelly e a Denilza. Se vocês puderem vir, por favor. Tudo bem? Obrigado. Bom dia, meu nome é Daiane, eu sou moradora do Jardim Marisol há cerca de 12 anos. Quando eu comprei a minha casa, ela entrou na lei de 98 e houve uma alteração em 2015 do zoneamento, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas empresas que estão funcionando no nosso bairro, no meio das 34 casas que tem lá, tá? Serralharia, metalúrgica, madeireira, marcenaria, marmoraria, vidraçaria, reciclagem, mecânica de caminhão, estoque do Ceasa, fábrica de tintas, fábrica de cosméticos, fábrica de barbante, estoque de frios, transportadora, fábrica de bebidas, estande de tiros, entre outras empresas. Eu gostaria de perguntar a todos vocês que estão aqui, foi até falado na reunião anterior, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Vocês acham que nós, moradores, estamos tendo uma qualidade de vida morando no meio de todas essas empresas? É isso que a gente está tentando mudar aqui, porque está muito difícil, vocês não têm noção como é ficar 24 horas no meio de barulho. Transportadora, realmente, como foi dito aqui, ela faz a entrega durante o dia, mas é à noite que ela chega na porta da nossa casa. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente não consegue nem dormir. Nós já fizemos várias denúncias, reclamações em todos os lugares possíveis, e infelizmente, nós não estamos tendo nenhuma resposta. Eles nem respondem mais a gente quando a gente manda uma denúncia ou alguma coisa assim. Nós já orientamos educadamente, tá? Para as empresas cuidarem do bairro, muitas delas ali, como eu tinha dito sobre o barulho, elas também estão fazendo descarte da matéria-prima que elas utilizam no nosso bairro, nos terrenos que ali tem, e principalmente no nosso fundo de vale, tá? Eu gostaria de falar também que nós somos recebidos de forma grosseira, e temos moradores aqui que já foram até ameaçados por esses empresários. Eles não conseguem entender que a gente está lutando por um bem de todos. O fundo de vale, ele não está fazendo mal só para os moradores, também faz mal para eles que têm empresa ali. Fica feio para eles levar um cliente ou qualquer outra pessoa na porta da empresa deles com o que eles deixam ali para a gente, tá? Eu sei que vocês vão dizer, ou o pessoal do IPU vai dizer que isso não é da alçada deles, mas começa tudo aqui. É o zoneamento que é escolhido aqui pelo IPU que vai alterar lá o nosso bairro, onde as 34 casas que estão lá vão ser prejudicadas, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês que já foi dito aqui que não seria necessário que as pessoas morassem embaixo das máquinas. Então, por que nós, moradores, estamos morando embaixo das máquinas? Porque nós ficamos lá dentro de casa, mas a gente não consegue nem dormir, nem ter um momento social com a nossa família, porque o barulho é ensurdecedor. Nós estamos sendo prejudicados, a gente está pedindo uma oportunidade para mudar isso. Era zoneamento de uma forma, alterou quando mudou para 2015, tá? Só que ainda não está bom para a gente. As empresas que estão lá, elas não estão sendo fiscalizadas, então, por favor, cooperem com a gente para mudar um pouco mais sobre isso, está muito ruim para a gente, tá? Outra coisa, está beneficiando, a gente sabe que precisa beneficiar, que as empresas elas precisam crescer, só que nós estamos pagando os nossos impostos em dias e tem várias empresas que estão lá, elas não estão pagando os impostos em dias. Nós sabemos de empresas que estão indo para leilão, porque elas não estão pagando IPTU, e entre outras coisas, e várias empresas não têm alvará, porque eles estão tendo mais benefícios que nós, moradores, que estamos lá há 15, 20 anos. Eu gostaria de saber sobre vocês por que eles têm mais do que nós.
Bom dia, meu nome é Kelly, também sou moradora do Jardim Marisol, e o meu questionamento é em relação ao estudo de impacto de vizinhança, como ele é realizado, o que ele leva em consideração, porque eu tenho ao lado da minha residência uma outra residência que está sendo utilizada como depósito de objetos descartáveis, recicláveis, de um barracão que fica em frente à minha casa também. Ele não tem mais espaço, não tem mais onde colocar os dejetos, e ele utiliza, então, uma casa, né, o que seria uma casa. Os antigos moradores se mudaram, deixaram lá. Eu sei que na nossa Constituição diz assim, que um dos fundamentos dela é que são valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Porém, essa mesma Constituição, no seu artigo 6º, diz assim, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, o transporte, a segurança, a previdência privada, a proteção da maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Será que nós, enquanto moradores, estamos tendo esses direitos respeitados? Nós pagamos impostos, mas nós não temos nenhuma farmácia próxima à nossa residência. Então, se uma criança, se um idoso precisar de um medicamento, primeiro, ele vai ter que ter um carro próprio, porque os ônibus passam, principalmente aos finais de semana, até o meio-dia, depois só às 6 horas da tarde. Então, nesse meio tempo, se você depender de um ônibus, você vai ter que ir até as margens da BR-369, pegar um ônibus intermunicipal, que seria o Ibiporã-Cambé, para poder ir ao centro ou a qualquer outro lugar, ou então atravessar a pé a BR-369, que já foi e continua sendo palco de diversos acidentes, inclusive uma das nossas moradoras já teve um caso na sua família em relação a isso. Nós não temos uma mercearia, uma padaria, que o senhor falou que tem 2 padarias próximas à sua casa, nós não temos. Então, se precisar comprar um pão, um leite, qualquer coisa, mesma situação. Precisa pegar o seu carro ou precisa atravessar a BR-369 para ter esse direito. Nós temos uma promessa bem antiga de que vai ter uma via, uma avenida que vai ligar o nosso bairro até os outros pontos da cidade. É uma promessa antiga, e mesmo que ela saia do papel, nós sabemos que obras grandes demoram. Obras públicas demoram muito mais. Um exemplo claro disso é o viaduto da Avenida Leste-Oeste, que tinha uma previsão, já tem outra. O prédio do Corpo de Bombeiros do CIAT, ali na 10 de dezembro, que também já se estendeu mais de uma vez o seu prazo de entrega. Enquanto isso, nós ficamos à mercê, tendo que conviver com diversos desses problemas. Então, eu gostaria de saber sobre o WAVE, e eu queria saber se nossos direitos enquanto cidadãos, enquanto moradores, enquanto pagadores de impostos, todos nós pagamos IPTU, quais são os retornos que nós estamos tendo frente à nossa Constituição? E eu gostaria de terminar dizendo assim, a nossa bandeira nacional está escrito lá bem no meio, ordem e progresso. Primeiro a ordem, para depois haver o progresso. Nós estamos falando aqui em progresso, 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 mas de que forma? Está acontecendo isso de forma ordeira e ordenada? Bom dia, meu nome é Adenilza. Bom, acho que as minhas amigas falaram basicamente quase tudo que realmente acontece no nosso bairro. São tantos problemas que se tornam ainda poucos que a gente está falando aqui, tá? Com essa mudança aí de zonas EC5, que antigamente era produtos leves, era empresas leves no nosso bairro e residencial, depois mudaram para ZC5 novamente, só que daí proibido construções de casas. Daí com essa mudança, o que aconteceu? Nós ficamos convictos
tá? Que isso daí foi um erro. Foi um erro, e eles estão tentando amenizar esse erro com essa mudança de ZC3. As construções de barracões, mesmo com a mudança, vão continuar. Quem tem terreno lá não vai querer construir casa no meio do nada, que não tem nada lá, né? Nós estamos abandonados. São, em média, de 70 a 80 barracões no bairro. São 5 quadras o nosso bairro inteiro. Aonde, que nem ouvi ele falando que para a construção de empresas teria que ter no mínimo 500 metros quadrados lá, para a construção de empresas lá é 250. Então, essas empresas, elas não suportam o tipo de trabalhos que eles têm, como no caso de reciclagem. Não cabe tudo dentro desses barracões, onde eles têm que jogar para fora, e os caminhões também não entram dentro, e por aí vai. Ainda eles disseram assim, que se essa mudança de zonas EC5 para zonas EC3, se nós não tivéssemos procurado o IPU, ela teria mudado para a zona industrial, que seria pior ainda do que já é. Então, assim, como que o setor de planejamento do IPU não conhece a área que ela vai mudar o zoneamento? Não teria que ser feito um estudo antes, para daí eles fazerem essa mudança, como foi feito antigamente? Onde são descartados lixos, resíduos, tudo em fundo de vale, como foi questionado. Até nós mandamos vídeos do nosso bairro aqui, que nós gostaríamos que fosse posto aqui para os demais verem o que realmente nós estamos falando. Porque falando, mais ou menos, vocês têm uma noção, mas vocês olhando aqui, realmente vocês vão ver que nós estamos abandonados. O que nós exigimos, na verdade, com essa mudança de zonas EC5 para zonas EC3, é a paralisação de construção de novos barracões, porque senão nós vamos continuar sufocados no meio deles. As melhorias do Jardim Marisol se faz necessárias, pois nós pagamos IPTU caro, pagamos até mais do que os próprios empresários que têm barracões lá. Não temos uma entrada e nenhuma saída do nosso bairro. O nosso bairro simplesmente é um contorno, onde a pessoa faz o contorno, onde são ocasionados vários acidentes. Eu mesma quase perdi meu filho em 2019 com um acidente nessa BR. A gente está até nervoso falando, porque a nossa primeira audiência pública, porque nós nem sabíamos, quando teve a outra alteração, que teríamos que participar disso. Então, assim, os nossos imóveis, além de tudo, estão sendo desvalorizados. São pessoas, a maioria pessoas idosas, pessoas que batalharam a vida inteira para ter uma dignidade de morar em um bairro sossegado, onde estão tendo os imóveis desvalorizados todos os dias. Então, é isso aí que a gente pergunta, o que vocês vão fazer por nós? Bom, tem uma pergunta sobre EIVE, né? E eu acho que a gente tem, na audiência passada, foi mencionado já o histórico do bairro, não sei se o Vinícius poderia comentar, sobre a questão do EIVE. O EIVE é um instrumento urbanístico criado pelo Estatuto da Cidade. Então, é estudo de impacto de vizinhança. Então, isso é de 2000 para cá, né? EIVE, Estatuto da Cidade, é de 2000 para cá. Então, foram instrumentos criados por legislação federal e foram colocados na lei municipal. E tudo isso que foi feito, e essa audiência, e esse processo todo, sabe para que é? Para não acontecer situação como a de vocês. É o que mais aconteceu. A cidade crescendo desorganizadamente, alguém vai num lugar que hoje a gente é criticado muitas vezes por criar restrição para projeto de habitação,
numa região próximo de rodovia. São coisas que, se tivesse essa legislação toda, eu não sei de que ano que é o bairro de vocês. O loteamento é de 98. Então, ele foi aprovado como ZR3, né? Antes dessa lei de uso e ocupação de 98, um pouquinho antes, né? Possivelmente a lei de 98 não permitiria um loteamento residencial naquele lugar. Mas, dentro de uma falta de norma, falta de critério, foi feito um loteamento residencial num lugar que não seria o indicado. Vocês, de boa fé, adquiriram esse loteamento, foram morar lá, investiu a vida, criaram família ali. É uma situação. Ou seja, todo o esforço que se faz hoje, e não é fácil, é exatamente para evitar. A gente estava discutindo agora há pouco habitação próximo de uma zona industrial. O que a lei está fazendo? Está criando restrição, exigindo lote maior, exigindo uma distância de 100 metros da indústria para a residência. Tudo isso, sabe para que é? Para não acontecer o que aconteceu com vocês, tá? Então, essa legislação que veio do ano 2000 para cá, ela foi se aperfeiçoando. Então, hoje, um cidadão vai colocar uma atividade de impacto perto de uma área residencial, dentro da lei, ali, ele é obrigado a fazer um estudo de impacto de vizinhança. Certo? Esses dias, o cidadão quer botar um supermercado ali na Faria Lima. Ok, tem que fazer um estudo de impacto, tem que calcular o fluxo que vai aumentar, como é que vai fazer, aumentar rua, melhorar. O estudo de impacto é exatamente para prevenir os problemas entre a habitação, a moradia e a atividade comercial ou industrial. Então, a gente lamenta. Por quê? Porque o bairro de vocês é um loteamento que surgiu pouquinho antes da lei que impediria ou que poderia criar outro tipo de norma. Mas nós temos vizinhos a nós, 2 outros bairros. O Monte Catini, que é um bairro nas margens da BR, ele foi loteado. Começou as construções residenciais após o nosso. As casas são casas geminadas, com habitação pela Caixa, né, financiamento pela Caixa. Ao lado do Monte Catini, nós temos um bairro planejado, um condomínio residencial, o Bela Vita, também somente casas. As empresas que tem são só as margens da BR, só o nosso bairro foi contemplado. Então, o nosso bairro, ele foi negligenciado, mas eu quero dizer assim, ele foi loteado um mês antes, né? O Monte Catini, ele começou as construções lá por 2005. Então, já havia essa lei, antes de 2015. O Bela Vita, agora, mais recente, eu acho que 2015, 2016, por aí. Atravessando a BR do outro lado, nós temos o Parque das Indústrias. Tem diversos terrenos lá vazios. Não tem nenhuma construção, inclusive construções iniciadas que pararam. Então, por que não pegar essa porção
de indústrias e transferir para aquele lote que já é exclusivo para isso. Acho que, inclusive, tem o Instituto de Pesos e Medidas, que é nessa área, no Parque Tecnológico e Industrial. Exatamente. Tem 4, 5 empresas lá, são terrenos grandes, propícios para isso, enquanto nós estamos sufocados por essas empresas em um lugar que, ao nosso ver, não é próprio para esse tipo de atividade. Como é que está ficando o zoneamento? Vocês percebem, é uma situação, porque aí você não tem como conviver habitação e comércio. Quem que vai sair de lá? Né? É viável tirar as empresas? As empresas, principalmente num eixo rodoviário, é um lugar... Cadê o Júnior da Codel? Ele estava aqui agorinha, né? Um lote na beira de um eixo rodoviário espetacular para a empresa, certo, Cleide? Mas, enfim, é uma situação difícil, complexa. Eu acredito que vários bairros aqui estão lutando para evitar situações... Isso. O senhor Rubens levantou questão de fiscalização. Bom, aqui, essa é a proposta que foi apresentada, está com esse tracejado aqui, tá? Porque, assim, a situação histórica aqui do Marisol na lei de 84, no finalzinho dela, no último mês, ele foi inteiro aprovado como zona residencial 3. Na lei de 98, como zona comercial 5, inteiro. Então, aquilo que você podia fazer na beira da rodovia, que são locais mais adequados para indústrias, para comércio mais pesado, ele foi permitido no bairro como um todo. Só que a lei de 98 ainda permitia a construção de residências na zona comercial 5. Era a mesma coisa das R3, o parâmetro de construção, né? Então, você teve concomitantemente empresas se instalando predominantemente na rodovia. Isso no nosso relatório a gente fez um estudo bem detalhado sobre o bairro, tá? E casas preferencialmente se instalando no interior, com muitos lotes ainda sem uso. A lei de 2015, a gente estava colocando a proposta inicial do bairro inteiro, novamente, o que, na minha opinião, é um equívoco, porque tem que ser separado essa quadra que é da rodovia, das demais quadras, tem que haver uma separação de uso, mas todas as vezes estava sendo concebido dessa forma, um zoneamento único. Em 2015, o zoneamento residencial 3 era a proposta. Só que nos últimos momentos dos debates da lei, o pessoal que tem atividades econômicas operando nesse bairro entrou com uma postura contrária e a alteração que foi apresentada foi de instituir a zona comercial 5 novamente, de novo, para o bairro inteiro. Só que o problema dessa zona comercial 5 é que ela não permite a construção de novas residências. Então, daí você tem uma situação de que muita consolidação de atividades econômicas na quadra da rodovia, e aquela quadra que vai sentido sul até o anel de integração, que ele vai vir por aqui, vai cruzar a rodovia, ligar com a Nova Londrina e vir até a Angelina. Então, são duas quadras que a gente tem uma maior quantidade desses usos industriais e comerciais. No meio do bairro, a gente também tem eles em menor intensidade. Então, o que a gente precisa fazer sempre com a revisão da lei de desocupação do solo, e é interessante essa contribuição da comunidade, é que a gente consegue fazer os refinamentos. A gente parte do macro para o micro. Então, regiões como um todo são planejadas, você vai chegando ao nível da quadra, às vezes uma esquina, às vezes de frente para um eixo, e aí conseguindo fazer uma análise mais específica. Então, a proposta é já apresentada, já incorporada, que a gente consegue fazer o máximo da conciliação dos usos que eles existem, residenciais e não residenciais, tirando aqueles novos licenciamentos daqueles que são os piores, marmoraria, a parte de reciclagem. Esses a gente consegue fazer um balanceamento para eles não estarem contemplados nessa zona comercial. A zona comercial, comercial 3, volta a permitir a construção de residências, e a gente espera que, com o anel de integração, que eu não tenho informações sobre previsão de construção,
mas com que você tendo mais permissão para construção de residências, se as pessoas construírem novas residências, mesmo em porções mais afastadas, com que o bairro perca um pouco esse predomínio industrial, comercial mais pesado. É o que a gente consegue fazer em termos de necessidade de conciliação. E foi fundamental a contribuição de vocês, porque a gente conseguiu também analisar isso nessa semana, outras duas situações que elas já estão mais consolidadas. Uma é vizinha ao Ney Braga, que você tem... Você pode aproximar lá, Gustavo? Que você tem aqui uma parte já consolidada industrial e um bairro com bastante uso residencial aqui, então a gente fez um novo enquadramento para ele, para a zona comercial 3 também, e no historicamente programático, nesse quesito Waldemar Hauer, ele é zona comercial 5, a zona industrial 1, a atual nossa proposta, é a zona comercial 5 de antes, tá? A gente fez um novo detalhamento dele também, porque ele tem uma porção que tem muita residência e o entorno de rodovia, Maritacas, Nova Londrina, que é predominantemente industrial. Então, assim, a contribuição de vocês foi bastante válida. O que a gente está conseguindo fazer aqui é, por conta do histórico de ocupação, fazer um equilíbrio de usos, porque o Montecatini mesmo, fazendo uma visita de campo ali, a gente vê indústria e comércio de reparação de maquinário, caminhão, é só naquela quadra da frente. Ele foi feito de maneira adequada, pensando que o tipo de projeção que você vai ter daquela via é uma, interior do bairro é outra. E outra questão aqui é a seguinte, pensando nessa região como um todo, pode analisar a lei de 98, a lei de 2015, elas vão fazendo detalhamentos, mas você tem porções maiores que elas estavam voltadas a um uso industrial. Como a gente já começa a ter mais usos residenciais sendo consolidados, a gente consegue fazer uma análise mais específica da realidade, da situação, do que está se consolidando. Então, para essa região como um todo, vocês veem aqui que quase não tem mais cinza. A gente tem roxo, que é comercial, amarelo e esse tom de areia, que é comercial, que é residencial. Então, para a região como um todo também, na qual se insere o Jardim Marisol, que está num processo intermediário de ocupação, com esses conflitos de uso, a gente tem que sempre considerar esses aspectos, né? Então, agora vai ser construído somente... Vai ser liberado para agora construções de casas ou vai continuar liberado para construções de barracões? Isso a gente está pensando para usos residenciais e não residenciais. Quando você tem a permissão do uso não residencial, ele contempla também a tipologia não residencial. Então, a principal questão de diferença que vai ter aqui hoje desde 2015, não se pode construir novas residências. Você hoje vai poder, comprei um terreno, quero construir, quero ir para a rua de baixo. A gente acredita que com havendo esse fortalecimento de um caráter residencial no bairro, talvez ele possa inibir a construção de novos barracões. Eles não vão estar proibidos como eles não estão proibidos nas zonas comerciais da cidade, né? Olha, eu só gostaria, nós estamos com tempo. Eu só gostaria de dizer o seguinte, é uma situação bastante difícil, crítica. O que eu acho que a gente pode indicar, e eu acho que tem vários exemplos aqui, nós vimos iniciar um movimento da Rua Paranaguá, não sei se vocês já ouviram falar do movimento da Rua Paranaguá, vocês já ouviram? O pessoal começou o movimento há quanto tempo? 1 ano? 2 anos. 2 anos. Em 2 anos, eles se articularam, fizeram um bafafá, conseguiram ganhar na Conferência Municipal uma vaga no Conselho Municipal de Gestão Territorial, estão presentes, se fizeram ouvir, movimentaram a imprensa, não deram sossego para nós no IPU, não deram sossego na Câmara, foram no gabinete do prefeito, foram falar com todo mundo. Sabe? Não, imagina o prefeito atender o WhatsApp. Você tinha que erguer as mãos para o céu quando ele atende. São milhares. Mas aí que está.
Então, eu sugiro, e vocês estão conseguindo. Vocês estão sendo ouvidos. Eu já vi matéria sobre vocês. É isso aí. E mudar a nossa iluminação Até pública, o final do ano. as luzes de Natal já estão todas lá prontas, Tá bom. ligadas, e a nossa iluminação pública até agora não. Então, tá. Então acho que o caminho... O prefeito postou ontem nas redes sociais, bem iluminadinho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que o caminho, vocês estão no caminho. É uma luta. Acho que já estamos, no nosso nível, acho que estamos conseguindo dar a melhor solução possível, que é bem melhor do que a solução natural, porque a gente continuaria vendo aquela área como uma área, pela localização, pelo histórico, uma área com perfil para atividade mista, para indústria, etc. e tal. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? Vocês estarem juntos, estar participando, buscando espaço, buscando respaldo também na Câmara Municipal, pessoas que possam ajudar e aos poucos ir revertendo isso e valorizando o bairro. A questão de fiscalização, a gente sabe, foi falado aqui na reunião passada, as limitações, a prefeitura tem poucos fiscais e ainda mal distribuídos. A atividade fiscal é atividade difícil, né? É difícil, assim, mas, enfim, eu acho que o caminho que vocês estão fazendo de estar aqui, estar presente, a segunda audiência que a gente vê vocês aqui, marcando presença, é o caminho bom para conseguir resultado. Tá bom? Obrigado, gente. Próximo. Do Tucanos, nós temos 3 inscrições, 4.